Prefeito, fica à vontade, senhor vice-prefeito. Boa noite a todos. Agradecer a presença das autoridades, do nosso governador do Estado, Cláudio Castro, agradecer o presidente da Câmara. Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. A gente entende que a presença do governador aqui só vem corroborar essa parceria do governo do Estado com a Prefeitura e em conjunto também com o governo federal, na presença de alguns deputados aqui, que são muito importantes para a nossa cidade no envio de emendas. Agradecer principalmente a eles, porque sem esse envio de emendas a gente não teria a condição de fazer esse avanço todo que a gente está tendo na saúde. Essa atitude hoje aqui do Jorge de me chamar junto com ele, para a gente aqui desse lado é bem corriqueira, porque a gente está acostumado a fazer as coisas em conjunto. Na verdade, foi assim com o Valdir Paixão, é assim dentro do nosso governo. Então, eu acho que esse é o grande X da questão de toda a administração. Você dá oportunidade, dá liberdade de trabalho. Todo mundo que trabalha na nossa prefeitura sabe que tem total abertura, o gabinete está aberto para conversar, para bater papo, para resolver problemas, para atender as demandas da população. E eu acho que esse acolhimento, tanto para os funcionários quanto para a população, é que faz a gente impulsionar mais ainda o nosso governo. Hoje é público, notório para todo mundo que Mesquita avançou muito dentro desses 4 anos, graças a essa organização, graças ao planejamento, graças à habilidade de gestão de pessoas do prefeito Jorge Miranda, que é uma coisa muito importante também. Então, nesse dia de hoje, a gente só tem a agradecer a todo mundo, principalmente a população de Mesquita, que nos deu a oportunidade de poder estar aqui representando o povo e fazendo o que tem de melhor para vocês. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e que vocês tenham um início de ano maravilhoso, porque tem muita coisa para acontecer ainda no município e as coisas realmente vão acontecer, é só aguardar, dando continuidade ao que está sendo feito. Tá bom? Um obrigado e boa noite a todos. Boa noite, governador Cláudio Castro. Vai ser breve, o senhor vai fazer a explanação de tudo que o governo do Estado vem fazendo, né, na sua gestão, de outros amigos nossos, do núcleo, o Abel, que sempre atende muito bem, o Nicola, enfim, todos. Isso representa muito o que nós somos aqui da minha administração, como o Ricardo falou. O que a gente está acontecendo hoje aqui, veio fazer esse anúncio, serão outros também, né? Verão muito mais da estruturação toda que a gente está fazendo na administração pública ao longo do tempo. Nada mais, nada menos que é 100% de cobertura da família, como diz o secretário de Saúde do Estado. Nenhuma cidade do Rio de Janeiro tem o que nós temos, uma política pública de saúde real, que funciona na Europa, que é tratar as pessoas com bastante, lá na atenção básica, do seu remédio, do seu exame, para ele não precisar ir na emergência. Talvez se todo mundo fizesse o que a instituição Mesquita faz, os hospitais e as emergências seriam vazios, mas bastante vazios com qualidade, e daí a tempo para o gestor qualificar o espaço. O problema, ele vai, acorda, não tem médico, não tem remédio, não faz exame, ele espera a noite para ir na emergência. Aí ele acaba confundindo com aquele que teve um derrame, que não tomou remédio, aquele que se acidentou, e tudo enche, e todo mundo morre, e ninguém consegue usufruir da política pública sensacional que é esse SUS. Eu queria aqui agradecer a cada um da nossa cidade, a população, aos secretários que estão aí de todas as pastas, aos subsecretários, pela esse funcionamento de vontade de fazer, de entrega que nós temos. Nós já passamos por cima daquelas brigas laterais com Câmara que conseguimos tirar da frente da cidade de Mesquita aqueles que destruíram ao longo do tempo, assim como aquele que passou aqui e deixou o município estragado. Mesquita não vai retroagir nunca mais. E isso me honra, como diz o vereador Bolinha, de poder ter o governador aqui simples e objetivo, coisa que a gente não tinha abertura. A gente chega lá, bate na porta, ele te atende. E outra coisa, amigo ou inimigo, gostando ou não gostando dele, é igualitariamente que é tratado. Porque ele olha assim como a gente, aponta a população a entrega do serviço público. E eu costumo dizer que a gente não faz mais, nada menos do que obrigação, que é entregar um serviço público de qualidade. Eu queria agradecer ao Luizinho, que é um parceirão, deputado federal,
fantástico, que me ajuda muito com verba federal, que não dá para a gente viver nessa cidade sem um pouco de verba federal também, já que somente um mês só. A arrecadação própria 11 são repasses do governo federal, estadual obrigatório, e dizer que a gente tem que avançar muito mais. Parabéns ao Enzo, secretário de Saúde, ao Léo, a menina atrás da atenção básica, a Cassilene, a arquiteta, igualitário, destruindo o empresário local. A gente tem tudo aqui, a gente estuda, a gente não faz de qualquer jeito. Então tem que se impactar além do metropolitano, que vai transformar por completo a cidade de Mesquita e fazer também uma cidade-parque, assim como uma cidade 100% de cobertura na família, e onde as políticas públicas, sejam elas qual for, aconteçam dentro do seu bairro. Todo que a política pública tem que funcionar. O Alexandre Freitas já conversou com o secretário de governo. Agora eu às vezes falo assim, poxa, não estou me atendendo. Aí eu xingo o Abel, ligo com o Abel de uma loucura, vou lá, tem um ataque lá, aí fica todo mundo chateado. Fica Deus segurança presente. Hoje eu entendo, recebi uma mensagem do Abel, que a Baixada Fluminense reduziu muito seus índices de violência. Eu não tenho a dúvida que a cidade de Mesquita contribui com o PROES, e agora no final nós vamos ser contemplados também pela segurança presente, ampliando cada vez mais a segurança do município, já que um batalhão só para tomar conta dos três bairros, dos três municípios que nós temos. Então, às vezes eu brigo por isso, mas a sua simplicidade, a capacidade de gestão para essa equipe aí, e principalmente só entregar aquilo que realmente faz diferença na população. Eu acabei errando, não cobrando anteriormente a aplicação aqui de segurança presente. Eu agora quero que cada um escute o que o governo do Estado avançou. Os repasses do cartão supera, outros que virão, que a gente já está de olho, o que está injetando na população do Estado do Rio de Janeiro em relação a dinheiro. É repasse direto na veia para a população utilizar, movimentar o mercado, movimentar a fábrica, e é por isso que nós retomamos todos os empregos perdidos na época do Covid, nessa gestão Cláudio Castro. Prestem muita atenção em toda essa prestação de conta, porque muitas vezes a gente fica na paralela. Mas o que foi feito, pouco é divulgado, mas a gente já começa a sentir já dentro da cidade. Muito obrigado, governador. Por favor. Queria passar a palavra agora, excelentíssimo senhor, governador do Estado do Rio de Janeiro, que todos pudessem ouvir com atenção o recado que o governador irá transmitir para a nossa cidade. Governador, você pode ficar à vontade. Antes de cumprimentar qualquer um, eu queria cumprimentar você, que está aqui até essa hora. Eu acho que, não tenho certeza, que quando alguém sai da sua casa, em pleno dia de semana, para ouvir uma prestação de contas, para ouvir um evento como esse, com certeza é aquele que se preocupa pela sua cidade, pela sua rua, pela sua casa. Então, acho que isso chama-se democracia e cidadania. Acho que vocês, povo do Mesquita, está de parabéns. Eu queria só agradecer. Uma salva de palmas para você que veio hoje aqui. Queria cumprimentar o meu amigo, um dos caras mais rabugentos. Então, uma vez ele ligou para mim, e eu ainda era vice. E era uma situação qualquer lá, não vou dizer qual é a situação, não vou, só eu e ele a gente lembra. Ele ligou, mas ficou muito bravo. E começou a brigar, a xingar, e eu deixei ele desopilar. Quando ele acabou de falar tudo, eu falei, você já acabou? Ele já. Eu falei, ó, não é nada disso do que você está falando, eu vou te ligar, daqui a pouco você reflete. E ele levou um mês para me retornar de tanta vergonha que ele tinha ficado. Aí foi lá, levou o garoto, tudo. Então, o Jorge é isso, é um sujeito intenso, é um sujeito muito trabalhador, muito honesto,
E hoje eu digo que eu tenho orgulho de dizer que o Jorge é meu amigo, e eu queria cumprimentar o prefeito Jorge Miranda dessa cidade. Porque assim, tem horas que é na porrada mesmo, tem horas que tem que ir lá, tem que discutir, tem que brigar, e a gente sempre mantém a amizade, o respeito, mesmo às vezes tendo que brigar pelo aquilo que a gente acredita. Então, Jorge, queria te cumprimentar e agradecer por toda a amizade. Queria cumprimentar o Ricardo Lucena, também nosso vice-prefeito, que vem trabalhando juntos. Também o Rafael Miranda, que está dando um show na gestão aí. Renato Miranda, desculpa. O meu irmão, meu amigo querido, doutor Luizinho, grande deputado federal, me ajuda muito na questão da saúde. Também o deputado Juninho do Pneu, que teve que ir embora. Nosso secretário de saúde, doutor Alexandre Kiep, que queria completar também cada vereador dessa casa. Eu que fui vereador, sei o que o vereador passa, sei da dificuldade que é, sei das nossas lutas diárias. Então, o presidente Secler Nininho, o Roberto Emídio, o Bruno Lucena, o Marcelo Radar, o Renan Bolinha, o Marcel Taí Gostei, o Diogo Talento, o Gion Flor, a Ana Cris Gêmeos, o Thiago Barbante, o Dudu 2D e o Gelson Henrique. Eu fiz questão de citar cada um deles. Às vezes ele só cita o presidente e fala todos, para agradecer a acolhida dessa casa hoje. A gente sabe que a Câmara Municipal é uma casa de todos os nomes, né? O presidente está aqui com quase um mediador e para organizar. E eu queria agradecer o carinho de cada vereador e vereadora dessa casa. Meus amigos, há um sentimento no Rio de Janeiro, o fluminense em geral, a gente sempre se acha melhor que todo mundo, né? A gente vive um lugar mais bonito, um lugar mais próspero, mas isso nos foi roubado durante o tempo. Infelizmente, o Rio de Janeiro é o único local que eu conheço onde uma parte da nossa imprensa, uma parte da nossa política, ela faz de tudo para que pareça que nós estamos pior do que nós estamos. Ao longo dos últimos anos de dificuldade financeira, salários atrasados, anos onde fomos matéria de jornal insistentemente por corrupção, por atraso, anos onde refletiam bem o que eu enxergava nos meus primeiros dias, ainda como governador em exercício. Quando eu chegava em Brasília para lutar pelo nosso Estado, e ao lá chegar, as pessoas falavam assim: você que é o novo governador do Rio de Janeiro, que não conheciam a fisionomia ainda, eu falava: sou eu. E a esmagadora maioria falava assim: olha, rapaz, eu não queria estar no seu lugar. E eu sorria e falava: nem eu. Eu fui eleito só para dar serviço e essa bomba caiu no meu colo. E hoje, depois de um pouco do que a gente vai contar aqui, essas mesmas pessoas, quando a gente chega em Brasília hoje, Luizinho, e você me testemunha, que você era dos poucos que naquela época de dificuldade andavam comigo. Porque quando a gente está num momento difícil, o que a gente mais vê é ninguém querendo andar do nosso lado. E o Luizinho que andava comigo nessa época, hoje quando a gente chega em Brasília, meus amigos, o que a gente ouve unisonamente é: olha, o que a gente ouve do Rio é só coisa boa. Isso é fruto de um grande trabalho que está sendo feito, e não é só pelo Cláudio Castro, não. Outro dia um jornalista me perguntou qual era o maior legado dessa gestão. O que eu queria deixar, como eu queria ser lembrado quando eu saí. E eu disse que o maior legado dessa gestão
é que nós deixamos de ter um governo onde poucos mandavam na vida de muitos, onde 3 ou 4 se reuniam numa sala e decidiam a vida das pessoas, mas que hoje nós conseguimos criar um governo do diálogo, um governo onde o político parasse de se sentir autoridade e ele entendesse que o papel dele é ser um servidor como qualquer outro, somente com uma função de comando. E foi assim, trazendo primeiro a Assembleia Legislativa para perto. O dia que eu assumi, em 28 de agosto, a situação do nosso Estado era uma dívida, um déficit para fechar aquele ano de 6 bilhões e 200 milhões de reais. O secretário de Fazenda, Jorge, me disse que eu não pagaria os salários de novembro, nem o de dezembro e nem o 13º. Que dificilmente, Luizinho, eu conseguiria manter os hospitais abertos naquele fim de ano. Nós não dialogávamos com a Assembleia, pouquíssimo com os prefeitos, vereador então nem pensar. Com a Câmara Federal havia uma briga terrível entre o governo estadual e o governo federal. E para piorar, 8 dias depois venceria o regime de recuperação fiscal. Era um cenário daquele para você olhar e falar: eu vou para casa. Melhor não ficar aqui, eu vou para casa, vou tocar minha vida como advogado. Mas eu creio naquela palavra que diz que Deus não escolhe os capacitados. Ele verdadeiramente capacita, Ele prepara aqueles que Ele escolheu. E nós então criamos alguns pilares de governo, que era um diálogo permanente. Nós faríamos um governo, que vamos falar aqui uma coisa séria, ninguém aguenta mais o vereador que briga com o prefeito, que briga com o deputado, que briga com o governador, que briga com o senador, que briga com o presidente. Está todo mundo de saco cheio de político ficar brigando por aí. O político tem que parar de brigar e tem que começar a trabalhar. A hora que esse povo trabalha, quem vê o benefício é a população. Segundo ponto, era a união em prol do Rio de Janeiro. Chamar todo mundo e falar o seguinte: olha, esquece partido, esquece bandeira política, vamos todo mundo se juntar para a gente poder ajeitar o Rio de Janeiro. Porque ninguém sozinho chega em lugar nenhum. Ninguém. Não adianta achar que sozinho vai chegar, que não vai. E a ideia de que aquele era um governo de reconstrução, que nós não pensaríamos em mais nada a não ser reconstruir o Rio de Janeiro. Não pensaríamos em eleição, não pensaríamos em autopromoção, não pensaríamos em nada. A única meta seria salvar o Rio de Janeiro. E nós construímos um caminho. Essa pacificação política gerou um bom ambiente de negócios, gerou uma união entre todos os poderes, que nós tínhamos uma meta: recuperar uma pequena palavrinha que é tão importante e que o Rio de Janeiro já há muitos anos não conseguia falar, que é a credibilidade. A credibilidade faz que quando você diga uma coisa, as pessoas acreditam, as pessoas confiam que aquilo vai acontecer. Ao mesmo tempo, vivíamos uma pandemia terrível, onde muitas pessoas morriam, e decisões erradas de alguns dizimaram os empregos das pessoas. E a fome, que há muito tempo parecia ser algo de pequenas localidades, voltou ao mapa do Rio de Janeiro. As pessoas voltaram a ter fome, voltaram a não ter emprego, voltaram a não ter o que comer mais. Então, nós tínhamos que devolver a justiça social e voltar a recuperar a capacidade de investimento do nosso Estado. Eram algumas premissas que a gente
tinha que fazer. Por óbvio, naquela época, o principal desafio era a pandemia. A pandemia que deixava os hospitais lotados, filas enormes, um governo que tinha passado por tudo aquilo por causa da saúde. E nós começamos um grande trabalho na saúde, de limpar a saúde. O resultado é que o Rio de Janeiro hoje é um estado que não tem filas nos hospitais de Covid. A taxa de internação é baixíssima. Nós aplicamos mais de 25 milhões de vacinas nas pessoas. Quando começou aquela briga política, Luizinho, de qual era a vacina, se ia ser essa, se ia ser aquela, se virava jacaré, se não virava, essa era a briga. Eu falei o tempo inteiro, nós seguiremos o Programa Nacional de Imunização. Nós compramos os insumos mais baratos do país. Nós montamos o melhor sistema de logística. Em 6 horas, nós entregávamos a vacina em todos os municípios. Quando chegou o pedido do governo federal para que no primeiro lote, nós dessemos só nas capitais, eu passei a mão no telefone e liguei para o meu querido amigo, ministro Pazuello, e falei: ministro, os outros estados podem fazer isso, mas no meu não. No meu estado, ou começa para todo mundo junto, ou não começa para ninguém. Porque enquanto ficou todo mundo brigando por aí, a gente aqui ficou trabalhando e montando a nossa logística.